Isaías capítulo 40, versículo de 3 a 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Ou em outras traduções, endireitai as vossas veredas. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será aplainado ou abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor quem fala. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Eu queria falar, irmãos, um pouquinho com os irmãos esta noite, com a igreja reunida neste lugar, sobre a voz que clama no deserto. Você pode falar para o Senhor assim: você é a voz que clama no deserto. Aleluia. Ao ler essa frase, irmãos, a gente não tem uma receptividade muito tranquila, porque deserto não é lugar para se estar, é um lugar inóspito, é um lugar aonde tem muito calor de dia, muito frio à noite, tem escassez de alimento, tem escassez de água. E ser uma voz que clama no deserto e está no deserto não é muito fácil. Mas o Senhor tem nos chamado como igreja para sermos esta voz que clama no lugar desértico. E o lugar desértico, irmãos, é muitas das vezes o lugar que nós não queremos estar. O lugar deserto é o lugar para onde nós não queremos ir. O lugar deserto é o lugar que não nos atrai. O lugar deserto é o lugar que não nos chama a atenção. O lugar deserto é um ambiente de sofrimento, é um ambiente de dor, é um ambiente que eu quero colocar na minha lista em o último lugar. E se puder tirar da lista, eu vou tirar. Não é assim, irmão? Quem em sã consciência vai alegremente dizer: eu quero ver o deserto, glória a Deus. Quem em sã consciência quer passar pelo frio da noite, no deserto que chega a menos algumas coisas, menos 20, chega até menos 40 em algumas estações, e 60 no calor do dia, é uma variação muito grande. Mas nós precisamos entender, irmãos, que assim como João Batista foi levantado para ser essa voz que clama no deserto, Deus tem levantado a sua igreja neste tempo para ser essa voz. E nós precisamos nos preparar para isso. O povo de Deus esperou durante 500 anos a profecia de Isaías se cumprir. 4 gerações nasceram, cresceram, viveram, casaram, envelheceram, morreram e não viram a profecia se cumprir. Mas chegou o dia, 500 anos, tem um pouquinho a menos que a história do Brasil inteiro, irmãos. Chegou um dia que o povo viu se cumprir a promessa. Primeira coisa que eu quero que você pense nessa introdução que eu estou fazendo aqui é que você precisa ser fiel àquilo que Deus liberou sobre ti, sobre a minha vida através da palavra, mesmo que a minha geração não viva o cumprimento da promessa, mas eu creio, vou viver, vou crescer, vou envelhecer se Deus quiser e vou morrer, mas confiando na promessa. Você e eu temos ousadia
para chegar até nos finalmente, mesmo que a promessa não se cumpra. Estamos vivendo um tempo que ecoa no reino espiritual a promessa, e daqui a pouco nós iremos marcar profeticamente a profecia que foi dita: comei e bebei em memória de mim, quando somos chamados à mesa do Senhor, e quando nós estamos rememorando todo o primeiro domingo de cada mês. Nós estamos dizendo assim, ó: eu creio na promessa, eu creio na promessa. Ele não está morto, ele vive, e ele subiu aos céus, foi preparar morada para mim e para os meus irmãos, e todas as vezes que eu sento à mesa, eu estou rememorando a promessa de que um dia ele vai voltar para me buscar. Não é religiosidade, irmãos. Não é o pão plus vita, ou mais baratinho. Não é o suco de uva concentrado, mas é memória profética de uma promessa que foi feita há 2022 anos atrás. E eu preciso, como servo do Senhor, ser esta voz que clama no deserto nos dias de hoje, declarando que a promessa ainda está de pé. Você pode ser essa voz agora para o Senhor, dizer para ele assim: a promessa ainda está de pé. Oh, aleluia! Está de pé a promessa, irmãos. Eu não sei quanto tempo nós iremos esperar. O povo de Deus esperou 500 anos para João Batista nascer. Eu não sei quanto tempo nós iremos esperar. Eu não sei se Cristo irá voltar em vida. Eu não sei se no tempo de Sara e de Laura. Eu não sei se no tempo dos meus netos. Eu só sei de uma coisa: não pode deixar a chama se apagar no meu coração, e nem professar nos meus lábios que este Cristo vive. Não pode deixar, irmãos. A palavra é tão viva, irmãos, que de tempo em tempo o Espírito Santo vai soprando sobre a igreja algo poderoso para a nossa existência. E eu quero declarar, irmãos, como esta voz que clama no deserto, nos dias de hoje, a experiência com a presença de Jesus, como João Batista teve. Eu quero viver aqui em Nova Cidade, aleluia, o que a igreja de Houston, nos Estados Unidos, viveu alguns anos atrás. Quero ler para você um relato de um pastor sobre a manifestação do Espírito de Deus sobre a igreja do Texas, em Houston. Ele diz assim, ó: meu amigo pastor subiu para o púlpito no centro da plataforma, abriu a Bíblia e calmamente leu a arrebatadora passagem de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra. Então ele fechou a Bíblia, agarrou a porta do púlpito com as mãos trêmulas, e disse: a palavra do Senhor para nós hoje é que paremos de buscar seus benefícios e busquemos a Ele. Não vamos mais buscar suas mãos, mas sim a sua face. Naquele instante, ouvi o que parecia ser um eco de um trovão, e o pastor foi literalmente tomado e lançado à distância aproximada de 3 metros do púlpito. Quando ele foi arremessado para trás, o púlpito caiu para a frente. O belo arranjo de flores que estava em frente caiu no chão. Porém, antes que o púlpito batesse no chão, ele já estava partido em 2 pedaços. Havia sido partido em 2, como se um raio tivesse atingido. Naquele instante, o terror tangível pela presença de Deus encheu aquele ambiente. O púlpito era feito de plástico, de acrílico, irmãos,
de alta tecnologia. Este material, segundo os engenheiros, era capaz de suportar milhares de quilos de pressão por metro quadrado. As pessoas começaram a chorar e se lamentar. Rapidamente fui ao microfone, o pastor disse, do fundo da sala, e disse: caso você não esteja ciente do que está acontecendo, Deus acaba de se mover neste lugar. O pastor está bem. Passados-se 2h30 para que ele pudesse ao menos se levantar, ainda assim com o auxílio de alguns irmãos, somente suas mãos tremiam, dando um sinal de vida. Ele vai bem. Enquanto tudo acontecia, os irmãos começaram a verificar se o pastor estava bem e pegar os pedaços do púlpito. Ninguém realmente prestou muita atenção no púlpito partido, pois estávamos muito ocupados com os céus que estavam fendidos. A presença de Deus atingiu aquele lugar como se fosse uma bomba. As pessoas começaram a chorar e a se lamentar, e disse: se você não está onde precisa estar, esta é uma boa hora para você se reconciliar com Deus. Eu nunca vi tamanho apelo. Um tumulto se fez no meio da igreja. Pessoas empurravam umas às outras, não esperavam as coisas acontecerem, nem o louvor acontecer, nem o pastor pregar. Corriam, pulavam para o púlpito, chorando na presença do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, querendo ser batizadas e ter uma nova vida com Jesus. A simples lembrança disso ainda me causa arrepio, diz o pastor. Quando eu fiz o apelo às 8h30, não tinha ideia que aquele seria o apelo de 7 apelos. Quando já era 11 horas, ninguém havia deixado o culto. As pessoas ainda se encontravam prostradas, embora não houvesse nenhuma música sendo tocada. A adoração era calorosa e espontânea. Homens maduros dançavam como bailarinos, crianças choravam em manifestação de arrependimento. As pessoas estavam com o rosto em terra, ajoelhadas, suplicando pela presença do Senhor. Havia tanta presença de Deus ali, que as pessoas começaram a sentir a necessidade urgente de serem batizadas. Eu assisti as pessoas arderem pela presença do Senhor. 2h30 se passaram, e o pastor não conseguia retornar. Foi levado para o gabinete que estava atrás do altar. E depois de 2h30 eu pedi para que alguns irmãos pudessem verificar como que o pastor estava. E o interessante é que quando pedia para o irmão ir, ele não voltava. E eu mesmo fui verificar o que estava acontecendo. Ao abrir a porta, pude ver o pastor e todos que eu pedi para ir vê-los caídos no chão e tomados pela glória do Senhor. Esse, irmãos, é um relato do que aconteceu em Houston, no Texas, Estados Unidos da América, alguns anos atrás. Este culto, irmãos, não teve interrupção. Começou 8h30 da manhã e era meia-noite daquele dia, e o culto não parou. Centenas de pessoas foram batizadas naquele lugar. Isso não é mera consequência, irmãos, de uma vida religiosa. Isso não é mera consequência, irmãos, de ser um bom leitor da Bíblia, porque o diabo conhece a Bíblia. Mas isso é consequência de uma entrega profunda à presença do Senhor, de uma mudança de atitude, de uma mudança de caráter, de rejeitar o pecado, porque o grande manifestar de avivamento é arrependimento. A voz que clama
egoísta. Segundo os estudiosos, pregou durante 3 meses, mais ou menos, de 3 a 6 meses, um único sermão: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. A voz que clama no deserto hoje sou eu, é você. Deus nos chamou para sermos uma voz profética no deserto que ecoa ao nosso redor, irmãos. É muito bom estarmos aqui na adoração, mas quando eu volto amanhã para o meu trabalho, tem deserto lá. Quando eu vou com o meu vizinho, tem deserto lá. E é o que eu vou ser? Você é um João Batista ou você é um agente secreto? Eu não estou dizendo que nós tenhamos que ser ignorantes com as pessoas. Eu não estou dizendo que nós tenhamos que ser inflexíveis. Mas eu estou dizendo que o Senhor nos chamou para sermos uma voz que clama no deserto. Queremos às vezes estar nos melhores lugares, mas o Senhor vai nos chamar para o deserto, para lá declararmos a grandeza do nosso Deus. É lá que nós iremos testemunhar os milagres. Aleluia. É lá que nós iremos testemunhar a transformação de vida. É lá que nós iremos ver, irmãos, a água brotar. É lá que nós iremos ver a nuvem nos cobrir de dia. É lá que nós iremos ver a coluna de fogo nos proteger à noite. É no deserto. Eu não quero aqui fazer uma apologia, irmãos, a sofrer. Não é isso. Mas às vezes precisamos passar pelo deserto para entender que o Evangelho é poder de Deus, e eu preciso me posicionar pelo que o Evangelho diz. Estou dizendo isso, irmãos, porque muitas pessoas acham que os embates que a sociedade tem enfrentado é uma questão meramente política, é uma questão meramente humana, social. E muito antes de campanha eleitoral, irmãos, e eu não vou pregar aqui política não, irmãos, eu já falava que nós estamos em uma guerra espiritual, nós estamos em uma batalha espiritual. Se Jesus não vier, os meus filhos ficarão como? Se Jesus não vier, ainda vai ter João Batista para declarar. Os meus filhos precisam ver em mim o posicionamento da palavra. Os meus lábios precisam exaltar a glória do Senhor em qualquer lugar. Eu não posso, irmãos, exaltar a Deus e a mesma boca que sai a água doce vai sair água salgada lá fora. Dos meus lábios não pode ter palavrão. Dos meus lábios não pode ter palavra de maldição. Dos meus lábios tem que ter fonte de vida e de autoridade, amém? Dos meus lábios não tem que ter concordância com as práticas do pecado. Dos meus lábios não tem que ter concordância com a mentira, com o roubo, com o adultério, com a fornicação. Dos meus lábios não tem que ter concordância com a prática da homossexualidade. Nos meus lábios não tem que ter concordância com o aborto. E tudo aquilo, irmãos, que não sou eu que digo, é a palavra que diz. E eu quero ver um povo que se levante em nosso tempo, nesta geração, que tenha a autoridade da palavra e que seja João Batista para dizer: não, eu sirvo ao Deus que é vivo, e eu vivo pelo que a palavra diz. Se você e eu não acordarmos hoje, irmãos, e se Jesus não voltar, nossas futuras gerações não conseguirão viver as promessas que o Senhor estabeleceu para nós. Nós não podemos ser egoístas.
O mundo nos leva para isso, irmãos. Pensar só em mim, só na minha geração. Mas o passado de Israel nos marca isso. A história do povo de Deus nos marca em cima disso. Havia uma preocupação, por isso que o Salmo 128 nos ensina isso. Eu ensino a criança ao sentar ou levantar, Deuteronômio fala, e o Salmo 128, os seus filhos serão como videira frutífera, a roda da sua mesa. É no sentar à mesa, é no deitar, é no levantar, é no partir do pão, é no caminho. Voz do que clama no deserto. Eu sei que às vezes, irmão, o sermão de hoje não é um sermão que seja muito bom para nossos ouvidos, mas eu quero ser a voz que clama no deserto para a tua vida hoje aqui. Porque não adianta, irmãos, e eu entendo que é para isso que o Senhor nos chamou, e a minha oração, irmãos, foi respondida quando eu li John Stott, um pastor inglês que foi pastor com 24 anos de idade, e ele se indagava sobre isso. Senhor, ser o teu servo, teu líder, é só isso? É só estar na igreja? É só pregar? É só ensinar? É só aconselhar? Qual é o propósito? Qual é o objetivo do reino? Aí ele vai escrever o discípulo radical. Aí ele vai escrever sobre isso, irmãos, porque o propósito do reino é arrebatar aqueles que estão em trevas e trazer para a luz. É para a luz. É ter fome e sede de justiça. É ter fome e sede pelos perdidos. É não estar perdido na casa do Pai. É não deixar o pavio que está aceso se apagar. É não deixar a lenha do altar se apagar. É trazer mais lenha para o altar. E se não tiver como, é reparar o altar. Se já apagou tudo, tem só lenha lá, não tem nem mais madeira, limpa tudo para começar de novo, porque enquanto houver vida, há esperança. Eu não quero, irmãos, nem pensar nessa geração que esperou 500 anos para ver a promessa se cumprir. Você sabia que na Europa, nos Estados Unidos, 80% dos pastores não creem na vida de Cristo. 80% dos pastores deixaram os princípios. O legalismo entrou. O que é isso, pastor? Se é lei, eu obedeço. A lei que nos rege chama-se Bíblia Sagrada. E é por isso que os templos lá estão sendo fechados. Estão virando boates, estão virando clubes, estão virando ambientes de entretenimento. Mas a casa do Senhor não é ambiente de entretenimento, não é a lei do homem que rege a igreja, é a palavra. É a palavra que nos rege. Se você está sendo tomado como João Batista e sendo uma voz profética, eu convido você a levantar suas mãos e exaltar a esse Deus. Não permita, igreja, que seja um pãozinho para comer, um suco para tomar, seja a marca profética da tua história. Deus nos chamou para preparar o caminho. Você pode falar isso para seu irmão? Deus te chamou para preparar o caminho. Aleluia. Aleluia. Salmo 119, versículo 105. Todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que eu sou diante de Deus no secreto, o que eu sou diante de Deus na intimidade, o que eu sou diante de Deus quando ninguém está, o que eu sou diante de Deus quando no meio do deserto, o que eu sou diante de Deus quando as possibilidades diz que não. Aí vem a palavra de
norteando. Você pode falar isso para o seu irmão? Lâmpada para os teus pés é a palavra, irmão, e luz para o teu caminho. Se nós não nos posicionarmos pela palavra, irmãos, seremos apenas religiosos. Encontraremos surpresa. Vivemos um tempo, irmãos, mais do que nunca. Ou você toma a atitude e Deus vai te levantar com autoridade sobre a terra, ou você também não toma a atitude e será engolido pela terra. É forte isso, irmãos. O salmista também vai dizer que nós somos como flecha na mão do valente. A flecha para ser usada na hora certa. Você vai deixar o inimigo se aproximar de você para você pegar a flecha para mandar? Quando ele apontar lá, você já prepara e manda. O que isso significa, pastor? Significa que tem coisa que eu preciso fazer e que Deus não vai fazer por mim. Tem coisa que nós, como igreja, não precisamos orar mais, porque já está liberado para fazer. O que Deus disse para Moisés? Por que clamas a mim? Toca nas águas. O cajado já está na tua mão para agir. Está clamando por quê? Isso é discernimento, irmãos. Isso é sensibilidade do Espírito. Tem muita gente hoje, no cenário que nós estamos vivendo, que está orando, quando na realidade devia ter agido pela palavra. Ser uma voz que clama no deserto, não é no culto da igreja. Achei linda a igreja na praça do DPO, se relacionando com gente, no confronto com gente. Glória a Deus que não teve ninguém que se opôs, mas pode ter oposição, e você superar isso em amor, porque clamas a mim. Toca nas águas. Você pode falar isso, seu irmão? Porque clamas a mim. Toca nas águas. Tem coisa que não é para orar mais, é para agir. É para agir, irmãos. Essa semana agora eu fui interpelado por uma criança de 12 anos, causa de uma garrafa. Ele, menino, com a garrafa rosa, e ele disse que eu estava sendo homofóbico com ele. Aí fomos para a coordenação. Falei, meu filho, eu não estou sendo homofóbico não. Você não sabe nem o que é homofobia. O que é homofobia? Perguntei para ele, ele não sabia responder. Vou dizer para você: é agredir física, verbalmente uma pessoa. Eu não te agredi, só falei o que eu penso. Mas na minha casa não é assim, o problema é teu. Na tua casa, na minha casa, na minha casa. A minha casa que rege a palavra. Se na tua casa não tem a palavra, é contigo com os teus pais. Agora você obedeça ao meu pensamento, que eu obedeço o teu. Ponto final. Se você não se posicionar, será engolido. Eu conheço amigos, irmãos, que estão decidindo não ter filhos, que estão preocupados com o mundo. Falei, de ser egoísta. Está com medo de você não ensinar? Está com medo do celular tomar o tempo do teu filho? Que toma muito, né, irmãos? Falei da Supernana há um tempo atrás. Menino de 10 anos indo filme pornográfico o dia inteiro, e a mãe dentro de casa vai não saber de nada. Porque nós vivemos uma geração de pessoas presentes, ausentes. E depois que a gente toca a pia, que a chave esquenta, vamos orar. Aí não tem como orar. A palavra é tomar vergonha na cara, consertar as veredas, consertar o caminho, ter vida no altar e proclamar com verdade, numa voz que clama no deserto, para a família não se perder. Isso eu declaro, irmãos, não é só para a igreja reunida aqui não. Aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais, declaramos, irmãos, que precisamos, como servos do Senhor, ter a atitude. Primeiro é lâmpada para os nossos
pés. Segundo, atitude. Terceiro, força do propósito. A chapa está esquentando, irmãos. Eu tenho um amigo que é contratado numa prefeitura da Baixada Fluminense, e se ele falar alguma coisa sobre a Bíblia, sobre o princípio da Bíblia, eles cancelam o contrato dele. Olha isso. Falei, ainda bem que eu não entrei, porque senão estava cancelado, porque só vai calar minha boca Jesus de Nazaré. Será que nós estamos dispostos para isso, irmãos? Ou vou continuar como crente na zona de conforto, achando que viver o Evangelho é estar domingo na igreja, é estar quinta na campanha, é estar sendo fiel em todas as contribuições? Isso é importante, mas nós precisamos entender que Deus nos prepara aqui dentro para nós projetarmos o poder e a palavra lá fora. Quando assentarmos à mesa em memória do Senhor, precisamos esquadrinhar nossos caminhos. O que eu estou sendo diante de Deus? Eu quero caminhar para o fechamento dessa mensagem, irmãos, sobre firmeza de propósito, que é a terceira e última questão. João Batista não parou de clamar, mesmo sabendo que a sua cabeça estava a prêmio. Porque nós temos um compromisso com aquele que o homem não pode ver. Qual que é melhor, deitar a cabeça no travesseiro, ou um dia deitar no colchão de madeira e ser recebido do céu como servo bom e fiel? Entra no gozo do teu Senhor. Ou como aquele que fez tudo, cantou, pregou, profetizou, mas não tinha toda a sua vida alinhada como voz da verdade, e ele vai te receber e falar assim: eu não te conheço. Falamos, e as pessoas, os jovens, que eu trabalho muito com jovens que vivem disso, tem um discurso muito próprio: Deus é amor. Deus é amor, mas você não leu na Bíblia que Ele é justiça também. Deus é amor e Ele ama o pecador, não o pecado. Deus é amor, mas Ele chama o pecador, mas Ele expulsa o pecado. E eles falam muito isso. Deus já falou: está equivocado, minha filha. Pensa que com essa prática você vai ser recebido por Deus. Não vai. É duro, isso é duro, irmãos, mas não vai. Firmeza de propósito. A voz que clama do deserto tem que ter. Eu preciso ser essa voz que clama do deserto. Qual é o nosso propósito, irmãos? Para quem o Senhor nos chamou? Somos essa voz na nossa casa? Somos essa voz no nosso trabalho, na faculdade, no ambiente que nós estamos? Ou nós colocamos uma configuração crente quando passamos o portão dessa igreja para dentro? Aqueles que estão ao alcance das nossas vozes nas redes sociais, muito mais do que estar numa igreja física, nós precisamos fazer parte do reino de Deus. E esse reino inaugurado, irmãos, precisa ser proclamado. Doa a quem doer, porque Deus quer nos tratar. Israel perdeu a firmeza de propósito, e poder atravessar o deserto e chegar na terra prometida em 40 dias, demorou o processo 40 anos para entender. Gerações foram perdidas porque não entenderam o propósito. Josué e Caleb entrou, e aqueles que saíram do Egito, que peregrinaram 40 anos, vendo milagres do Senhor,
vendo prodígios e maravilhas, não conseguiram entender o propósito. Para que nós fomos chamados? Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Que você possa ser essa voz profética levantada pelo Senhor nessa geração. Eu queria convidar a nossa irmã Rosana e nosso irmão Evandro. Hoje nós iremos fazer diferente, nós iremos consagrar e eles vão levar até vocês no banco os elementos da mesa do Senhor. Deus tem ministrado essa palavra no nosso coração, sabe por quê, irmãos? Deus está levantando um exército neste lugar que não pertence só à igreja metodista, que pertence ao reino dos céus. O Espírito Santo já ministrou isso no meu coração. Se o teu título for tirado, vai permanecer do mesmo jeito? Se deixar de ser pastor, vou permanecer, Jesus. Amém. A cana caiu, vou permanecer. Está doendo demais, mas vou permanecer. Se não tem possibilidade alguma, vai permanecer. Vou permanecer, irmãos. Deus tem nos dado muitas provas disso, porque nós sabemos o Deus que nós cremos. Eu quero declarar que nós não iremos passar a vida inteira, irmãos, e se Cristo não vier experimentarmos a morte e nos acomodarmos em sermos simplesmente frequentadores do culto ou líderes da igreja, nós seremos participantes do reino, com arrependimento, com reforma de conduta, com caráter transformado. Foi isso que Deus fez em Houston, no Texas. Foi isso que Deus fez, irmãos, com os 120 que estavam em Atos 2. E se nós recebemos de Deus a sua instrução e o seu direcionamento, também seremos assim. Nós queremos orar ao Senhor, e enquanto o ministério de louvor depois adora, os irmãos vão estar entregando os elementos nos bancos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. A Bíblia nos orienta, irmãos, a nos examinarmos antes de participarmos da mesa do Senhor. A mesa não é da igreja metodista, a mesa é de Jesus. E nós precisamos fazer essa autorreflexão. Se há necessidade, antes de comer o pão e beber do cálice, você pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao irmão ou alguém, assim faça em nome de Jesus, para que Paulo e a sua orientação se cumpram em nós. Que não possamos ter pessoas que durmam, fracos espirituais, doentes, mas que na autoexaminação e no participar do pão e do vinho possamos ter renovação de aliança e vida com Deus. Porque recebi do Senhor e também nos entreguei. Porque Jesus, na noite que foi traído, tendo erguido o pão, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança com meu sangue. E é sobre esta palavra de Cristo, Senhor, que nós consagramos as dádivas de pão e de vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão com o corpo de Cristo, e o vinho a comunhão com o sangue de Cristo. Que possamos, Senhor, através deste rememorar, sermos levantados em Nilópolis como voz profética, assim como foi João Batista. É assim que cremos, e é assim que profetizamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. A mesa está posta e o Senhor nos convida a cear. Enquanto o ministério de louvor adora, os irmãos vão até o banco entregar os cálices.
Pode ser do lado direito, depois do lado esquerdo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se irmãos estão no banco, adore ao Senhor juntamente com a equipe. Aleluia. Rememore diante do Senhor a tua aliança com Ele. Caminho para Ele, eu posso me enxergar somente pelo sangue. E nos lava dos Isso, abra os seus lábios, igreja, exalte ao Senhor. Diga isso para Ele: não quero mais uma ceia, eu quero ser marcado, eu quero ser selado.
pão da comunhão, o pão da nova aliança com o meu sangue, o pão que vai te alimentar, o pão que vai te fazer uma voz profética desta geração. Coma deste pão de comunhão, coma deste pão de renovo, toma deste pão que é vivo e glorifique ao Senhor teu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Aleluia! Aleluia! Deus soberano, Aleluia! Erga o cálice e seja agradecido ao Senhor. Aleluia. Eu vejo o varão de Deus passeando no meio da igreja, irmãos. Isso não é clichê, não. O Espírito Santo está respaldando o que está sendo gerado neste altar. Há um compromisso com a palavra, irmãos, com Jesus. Há uma promessa de Deus sobre nós. Você decide 40 anos ou 40 dias. Você escolhe viver o que o Senhor tem preparado ou permanecer como está. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ergueu o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança com meu sangue, do renovo espiritual, da cura da tua alma, do destravar dos teus lábios, Renequécia, Mangoianagassuia, do passo a mais que o Senhor vai te fazer dar, Ianagasequeia, Anabango Irinicácia, Erecomanai, da autoridade que tu precisas, que está liberado sobre ti, Anai, Recantoneanácia. Beba o cálice do renovo, Riminiquece, Chorevasse, Anai. É necessário colocar para fora aquilo que eu te dou. Riminicantorenequece, Anarassubianai. Beba desse cálice exaltando ao Senhor. Beba desse cálice exaltando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada a Deus. Coloca o cálice no chão, pegue na mão do seu irmão, fecha os corredores. Alaia Soremanturiniquécia. Ouça as tuas palavras nesta hora com autoridade. De mãos fechadas aí, corredores fechados, de mãos unidas. Enquanto o ministério de louvor adora, você vai abrir a sua boca, profetizando em nome de Jesus. Aleluia! Declare, declare, declare. Tu és livre. Aleluia! Eu sou livre. Declare. Eu sou livre.
tempo de posicionamento e alinhamento para a glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos, estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este culto. Que você tenha uma semana de vitória e que o Espírito Santo continue nos fazendo voz profética no meio do deserto e nessa geração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós exaltamos o Teu nome, porque Tu estás neste lugar. Continue nos levando a um nível de profundidade que agrada ao Teu Espírito. Abençoe a Tua igreja reunida aqui, e que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Aqueles que não puderem estar por motivo de guerras, lutas, enfermidades, que a Tua mão possa estar visitando. Visite a família, Senhor, daquele jovem que ao vir para a igreja encontramos caído, morto na estrada por um acidente. Que o Senhor possa confortar o coração daquela família, e que a mão do Senhor nos direcione debaixo da Tua paz, da Tua bênção. Profetizamos uma semana de vitória e já Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, recebamos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E o nosso tema é uma igreja viva para o Deus vivo. Uma igreja viva para o Deus vivo. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, amados. Que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês através da ministração da sua palavra. Que você possa nos ajudar a continuar proclamando as boas novas de salvação através do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Que a mão do Senhor nos leve a lugares altos e que possamos juntos proclamar que Jesus Cristo vive e que Ele reina em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz.